Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que os partidos e as coligações respeitem a cota mínima de 30% de homens ou mulheres na lista de candidatos aos cargos do Legislativo. A medida ainda não surtiu o efeito necessário e o número de mulheres no parlamento é baixo. Nos cargos do Executivo, a realidade é a mesma. Quais seriam as causas do problema? O que pode ser feito para aumentar o número de mulheres em cargos eletivos? A participação feminina na política é o tema do nosso programa de hoje. As nossas convidadas para debater este tema são a jurista Luciana Lócio, que é ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, e a advogada Gisele Matias, do movimento Partida, que apoia a participação das mulheres no governo. Queria agradecer vocês duas pela participação no nosso programa. Nós é que agradecemos. Queria começar com você, doutora Luciana, explicando um pouquinho. Na abertura do programa eu tentei falar das cotas. As pessoas normalmente, o senso comum imagina que a lei diz que é necessário ter 30% de mulheres candidatas. Mas não é bem isso que a lei diz, não é? Exato, não é bem isso. A lei assegura a participação de pelo menos 30% de cada gênero. Então, eu quero ainda estar viva para ver os homens pleiteando por esses 30%. Porque é possível que nós tenhamos 70% de mulheres lançadas por um determinado partido político ou uma coligação e os homens estejam pleiteando uma representação mínima de, no caso, 30%. Ou seja, cada gênero tem que ter 30%, então. Exatamente, e pelo menos. Porque hoje, nas eleições de 2018, desse ano, as eleições que se avizinham, há coligações, há partidos políticos que estão lançando mais do que 30% de cada gênero. Há partidos que têm quase 50% de cada gênero como candidatos a essas eleições. Agora, vamos chamar de cotas para os gêneros, normalmente para mulheres, porque as mulheres, na prática, estão em menor número nos partidos, ela não tem surtido efeito para aumentar a participação feminina. Por exemplo, em 2016, na última eleição municipal, pouco mais de 13% de mulheres foram eleitas vereadoras no Brasil e cerca de 10% de deputadas federais. Gisele, por quê? Na avaliação de vocês que militam nessa área, por que as cotas apenas não têm ajudado a aumentar esse número? É porque, se a gente for pensar, as cotas são para apresentação das candidaturas, né? E aí até a decisão do TSE que teve, do STF, confirmando de que esses 30% não se refeririam apenas à candidatura, mas também a ter recursos e para que elas também pudessem ter visibilidade, os partidos colocavam os 30%, mas não davam visibilidade às candidaturas e também não davam recursos suficientes para que essas mulheres pudessem estar em campanha efetivamente diferente dos homens. E a gente está numa sociedade patriarcal ainda, né? Mesmo quando a gente para pensar culturalmente, nós olhamos como sucesso, nós temos como algo que vai realmente nos representar aquele padrão do homem heterossexual, branco, bem-sucedido, que esse sim tem o conhecimento e a inteligência para poder representar o que a maioria deseja. Então, esse senso comum que a gente tem é que precisa ser quebrado também. Não basta a questão financeira, não basta a questão da possibilidade da mulher fazer a sua campanha. A gente também tem que começar a desconstruir esse padrão cultural, né, de que só quem tem o conhecimento e a possibilidade de fazer algo é esse homem branco, heterossexual e bem-sucedido. Isso que você colocou é uma questão interessante. A partir dessa eleição desse ano, o financiamento tem sido feito com recursos públicos, né? Ou doações individuais. E houve uma decisão que passou pelo TSE e pelo Supremo indicando que o recurso tem que ir em 30% também e para as mulheres, no caso, que hoje é o gênero que tem o menor número de candidaturas. Exato. É porque essa questão da política de cota no Brasil, o que ocorre? Ela foi implementada inicialmente em 1996, com a Lei 9.100. Posteriormente, no ano de 1997, quando surge a Lei das Eleições, até hoje em vigor, que é a Lei 9.504, essa nova lei, então, traz os 30%, à época era 20%, no ano anterior. Portanto, a partir de 1997, passa a ser pelo menos 30% de reserva para cada gênero. Só que apenas em 2009 que há
a destinação dos recursos do fundo partidário. À época, nas eleições ainda eram possíveis doações por parte de pessoas jurídicas. E qual foi o percentual, então, trazido naquela época, em 2009? 5% pelo menos do fundo. E 10% pelo menos da visibilidade que era feita pela propaganda eleitoral, que hoje não existe mais. Então, essa decisão, por isso que eu costumo dizer que a lei de cotas no Brasil ela foi implementada para não dar certo. Porque como você pode impor uma meta de 30% e meios para você atingir essa meta de 5% do dinheiro e 10% da visibilidade? A conta não fecha, é muito simples. Agora, nessas eleições gerais de 2018, pela primeira vez após uma decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal, decisão essa que decidiu que os partidos políticos devem necessariamente destinar pelo menos 30%, e é interessante se ater a essa questão, é pelo menos, porque se o partido lançar 31, 32, 40% de mulheres, deve ser pelo menos 40%. E também depois, e essa decisão do Supremo foi para o fundo partidário, porque à época da propositura da ação não existia o fundo eleitoral. E posteriormente a isso, a decisão do Supremo é de março. Em maio, o TSE, respondendo uma consulta de um grupo de parlamentares, eu até tive a felicidade de assinar, eu fui advogada dessa consulta, o Tribunal Superior Eleitoral responde que os 30% também, essa mesma racionalidade deve ser aplicada para o fundo eleitoral, que agora passou a ser o financiador da democracia brasileira. E não só do dinheiro, mas também da visibilidade, ao assegurar pela primeira vez na história brasileira um pedaço da propaganda partidária, da propaganda eleitoral. Ou seja, agora nós estamos vendo muitas mulheres na propaganda eleitoral. Antigamente nós não víamos isso. Também na propaganda eleitoral é preciso respeitar os 30%, que é a visibilidade. É o dinheiro e a visibilidade. Então, esta é uma grande mudança de paradigma. Nós estaremos a vivenciar pela primeira vez um processo eleitoral com essa nova realidade. É claro que nós não iremos mudar da água para o vinho, não iremos passar a ter 30% de mulheres neste primeiro pleito, né, nessas primeiras eleições. Mas, como a Gisele falou, é uma mudança de cultura. Nós precisamos compreender essa mudança cultural que estamos a viver. Veja, antigamente não discutimos isso. Não discutimos essa questão das cotas, da participação da mulher no parlamento. Então, eu sou uma pessoa otimista por natureza e eu acredito que nós estamos caminhando, sim, para frente. A passos lentos ainda, é verdade, mas caminhando. No mundo inteiro foi assim. Essas políticas de cotas, a chegada da mulher no parlamento, nos cargos eletivos, se deu por políticas de cotas. Nessa eleição, nós estamos vendo alguns recordes da participação feminina. Por exemplo, no Senado, é o maior número de candidaturas já registradas de mulheres. Nós temos 5 mulheres candidatas a vice-presidente, 2 mulheres candidatas a presidente. Você acha, Gisele, que em parte isso aqui é causado por essa decisão de distribuição, por exemplo, do recurso de forma equânime? Por isso temos mais mulheres candidatas ou há outros fatores também? Eu acho que tem muitos fatores que estão influenciando. É claro que essa decisão do Supremo Tribunal Federal e do TSE da distribuição, de também interferir no processo de distribuição dos recursos de visibilidade é extremamente importante, porque os partidos passaram a abrir essa possibilidade porque tem que cumprir o que determina a lei. Então, nesse sentido, é claro que a gente tem isso. Mas acho que tem muitos fatores, né, que estão influenciando na presença feminina. A gente tem um movimento mundial, né, de maior participação da mulher na vida política, não só na vida política institucionalizada, mas de exigência do cumprimento dos seus direitos, da exigência hoje que a gente tem do reconhecimento de que nós não podemos mais estar nessa situação de vida de subserviência, de submissão, que é o que a gente costuma dizer, dessa violência que a gente vem sofrendo, que já é uma violência estruturante do nosso processo cultural ocidental. Então, assim, eu acho que tem muito mais, mas com certeza essa questão da legislação, ela tem sido determinante. No ranking mundial de participação de mulheres, em 190 países, o Brasil ocupa a posição 152. Há países, inclusive, com democracias muito menos amadurecidas que a nossa, em que há muito mais mulheres no parlamento.
Se discute hoje no Brasil, há proposições legislativas tramitando no Congresso Nacional a definição de um número mínimo de cadeiras para mulheres, ou seja, de uma reserva, um percentual mínimo de vagas de deputadas, senadoras, vereadoras para mulheres. Queria ouvir a opinião de vocês duas sobre isso. Essa seria uma boa medida ou não? Perfeito. Antes de responder a sua resposta, em relação a esse ranking internacional sobre a representação feminina, veja que o Brasil está atrás de países como a Arábia Saudita. Onde as mulheres não podem nem dirigir. Não, conquistaram o direito a dirigir agora. Afeganistão, enfim, Irã, Iraque, países que tradicionalmente renegam os direitos das mulheres. E mais, se nós olharmos para os nossos vizinhos na América Latina, o Brasil, que é um país de referência na América Latina, está atrás de todos os países. Todos os países. Ou seja, o partido onde há menos mulheres nos cargos eletivos. O país é o Brasil. A Argentina agora aprovou a lei de paridade e alternabilidade de gênero. O que significa isso? Que quando o partido lança a sua chapa, deputado federal, por exemplo, 50% dos candidatos têm que ser homem e 50% mulher. Meio a meio, não é como os 30% do Brasil. E mais, paridade e alternabilidade. Ou seja, na lista tem que haver um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E assim sucessivamente. No México, a paridade se dá também para os cargos majoritários. Ou seja, se o cabeça de chapa for homem, o vice necessariamente tem que ser mulher. E vice-versa. E veja que curioso, nós estamos vivendo isso no Brasil. Quando você traz esse dado, Ronaldo, de que 5, pelo menos... candidatas a vice e duas candidatas cabeça de chapa. Se nós pegarmos os 5 primeiros colocados nas pesquisas... Há mulheres, dos 5 primeiros, 4 chapas têm paridade e alternabilidade, tem homens e mulheres, né? E sendo a Marina a única que está como cabeça de chapa. Mas as outras todas, salvo a do Bolsonaro, que são 2 homens, mas as outras... De Ciro Gomes, de Cátia Abreu, Haddad, tem a vice, Alckmin tem a Ana Amélia como vice, senadora, e a Marina encabeçando. Então, veja que e temos o Boulos com a Sônia Guajajara do PSOL. Também, que é outra vice. Então, mas dos 5 primeiros, 4 têm paridade. Isso é muito significativo, muito. Lembrando que nas últimas eleições gerais de 2014, de 27 unidades federativas, apenas uma mulher foi eleita como governadora de estado. Isso é muito chocante no Brasil, num país como o Brasil, numa democracia consolidada. Mesmo se repete nas prefeituras de capitais com pouquíssimas mulheres. Não é lamentável isso. Mas, então, eu acredito que as mulheres nessas eleições viraram as viúvas ricas, porque elas têm o dinheiro, os partidos devem destinar pelo menos 30% para as mulheres, e eu não tenho dúvida de que esse aumento nos cargos majoritários se deu muito em razão dessa mudança. E também, é claro, que há este movimento mundial de maior representação, de maior importância da mulher, né? Veja que interessante, quando nós olhamos para o velho continente, né, para o velho mundo, há líderes. Angela Merkel está à frente da Alemanha há quanto tempo? Theresa May na Inglaterra, que tradicionalmente tem mulheres à frente do poder, vamos lembrar da Margaret Thatcher. A Espanha agora, o primeiro-ministro, quando assumiu, mais da metade do seu secretariado é composto de mulheres. Creio que na França também há um percentual grande de ministras. O Macron, na França, ao nomear o seu secretariado, ele fez questão de nomear um secretário paritário. Metade de homens e metade de mulheres. O mesmo no Canadá. Né? Sim. Na Itália também, a época... Na Finlândia também. Os países nórdicos, meu Deus, não é o nosso bem avançados consumo, né? Nessa questão da paridade. É muito interessante essa exposição sobre a situação aqui. Eu queria voltar à pergunta inicial, começando pela Gisele. Não, desculpe não, porque foi excelente o colocado aqui. Acabei fugindo. Só para não perder, não fugiu porque foi ótimo. Vamos voltar ao fio da meada. Aí eu começo com a Gisele, depois você diz. É a favor ou não dessa cota para as cadeiras Reserva também? De cadeiras. Da reserva de cadeiras. Bom, é uma questão muito controversa essa, né? Porque a gente está tratando de eleição. A gente está tratando do eleitor individualmente se ver representado naqueles candidatos, nas candidatas que estão se apresentando. Então, é complicado você estabelecer que tem que ter uma reserva de X cadeiras para mulheres, né? Se está estabelecido que a cota tem 30%, né? Seja para homem ou mulher, mas é uma cota de 70-30.
né? É uma cota de 70 a 30. Então, você tem, por mais que se coloquem 30% de mulheres como candidatas, é um menor percentual, você tem menos chance de que elas sejam eleitas. Então, eu acho que o mais interessante é proporcionar a paridade, é ter mais mulheres candidatas, muito mais do que 30%, e dar essa visibilidade de maneira paritária, porque isso vai, consequentemente, aumentar o número de mulheres nas cadeiras no parlamento. Porque é complicado como é que você vai gerir esse voto? Não, tem que ter X cadeiras de mulheres. Você corre o risco de ter, por exemplo, mulheres muito pouco votadas que teriam que assumir a cadeira. Exatamente. Ou seja, não tem uma grande representatividade. A gente já tem um pouco isso, né, do nosso sistema eleitoral, de ter pessoas que entram sem ter voto proporcional. Exatamente, que não tem representatividade quase nenhuma, mas estão lá dentro em razão do modelo eleitoral que a gente tem. Então, eu tenho um pouco de reserva em relação a isso. Acho que é algo que a gente precisa estar mais próximo, estudar um pouco mais, discutir um pouco mais. Eu sou favorável ao aumento de mulheres candidatas. Ou seja, passar, por exemplo, para 50-50, sim, como é em outros países. Exatamente. Fazer a sua posição é a mesma em relação à reserva? É a mesma, Ronaldo. E é importante aqui também registrar que na última reforma eleitoral do ano passado, o único projeto que não foi votado foi a PEC 134, que tratava justamente da reserva de cadeiras. E qual era a proposta trazida nessa PEC? Ela chegou a ser aprovada no Senado, sim, mas não foi aprovada na Câmara. E ela começa com a proposta de reserva de cadeiras de 30%. Mas no Senado, o que conseguem passar? Baixou um pouco. 10%, e numa mudança gradativa, 10% para o primeiro pleito, 12% para o seguinte e 16% para o subsequente. Ou seja, é chover no molhado. Me desculpe, mas 10% nós já temos. Uhum. Veja, já é a realidade. Já é a realidade. 12% também. Né? No Senado já há 12%. Então, é você aprovar algo que não vai trazer uma mudança significativa. É claro que eu compreendo que, como nós temos 5 estados da federação que não possuem nenhuma representação na Câmara, essa já seria uma mudança que impactaria alguns estados. Que não tem representação de mulheres. Há inúmeros municípios também que não tem nenhuma mulher como vereadora. Né? Então, isso geraria um incremento da participação feminina? Geraria. Eu não desconheço esses dados. Mas, mesmo assim, eu tenho reservas em relação à forma de implemento, de incremento da participação da mulher com reserva de cadeiras. Eu acho que nós temos que caminhar para uma reserva de candidaturas vinculada a uma reserva de recursos, né? E caminharmos para a mudança do nosso sistema eleitoral, sim, para o de listas fechadas. Sim. Algo que também foi muito debatido na última reforma eleitoral, porque é como os países, a grande maioria dos países possuem um sistema de lista fechada, todos esses que têm uma representação feminina grande. Mais forte, então, né? De lista fechada. Porque a lista já orienta nesse sentido, né? A lista traz isso. Nos países que têm a paridade, tem que ser um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Você não gera competição do candidato dentro do mesmo partido, porque a lista já é pré-ordenada pelo próprio partido e quando o partido oferece os seus candidatos à população, a população já sabe quais serão os eleitos. Então, todos ali estão brigando e buscando o maior número de votos para que aquele partido tenha 3, 4, 5 ou 10 representantes. E se eu for a 10ª da lista, com mais razão eu irei brigar, né, para ter condição de alcançar esses cargos. Então, essa é a minha posição. Essa presença de mulheres, sem dúvida, como candidatas, né, nos partidos, nas nominatas, ela ajuda a eleger mais mulheres. Mas há um dado aqui que eu queria trazer para a discussão. Na eleição municipal de 2016, nós tivemos quase 16 mil mulheres que não tiveram nenhum voto. Isso indicaria que são mulheres que foram inscritas para cumprir essa exigência, mas que não fizeram campanha. Claro. Essa realidade existe, Gisele? Quer dizer, os partidos hoje driblam a legislação e colocam mulheres que estão atuando ali como laranjas? Sim, existe ainda, né? Nós temos essa situação ainda, mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que tem que ter a visibilidade e que tem que ir parte do recurso, hoje a gente está vendo uma configuração um pouco diferente nessa situação, porque realmente ela precisa ser vista, ela precisa receber recursos. O que a gente tem visto, assim, de uma forma geral, são mulheres que são colocadas, né, como candidatas com grande volume de recursos, porque estão ligadas a uma candidatura masculina. Ela vai aparecer? Vai.
mas boa parte do recurso acaba indo disfarçadamente para o candidato que estaria apadrinhando ela, vamos dizer assim, em alguns partidos. A partida está com uma campanha, né, que é o Meu Voto Será Feminista, e dentro disso a gente também está monitorando essas candidaturas. Então, a gente tem visto para depois das eleições a gente trazer esse assunto para o debate. Então, a gente está acompanhando a eleição, como que as campanhas estão sendo feitas, como que os recursos estão sendo destinados e, ao final, nós vamos estar discutindo... Para entender, inclusive, se as candidaturas efetivamente estão sendo levadas à frente. Exatamente, estão sendo levadas à frente. Então, a gente tem monitorado o nosso movimento, né? A partir da gente tem feito esse monitoramento. A gente está com essa campanha nacional que eu já disse, que é o Meu Voto Será Feminista, que é para estar apoiando essas mulheres que estão como candidatas, porque a gente diz o seguinte, né? No meu campo, né? Não basta votar em mulher. Não basta votar em mulher. A gente tem que votar numa mulher que esteja realmente buscando as oportunidades e a igualdade de gênero na sociedade. Então, não basta votar em mulher. Com a causa, é ser né? comprometida com a causa. Porque não, a questão não é ser comprometida com a causa feminista, mas com a causa da mulher, de nós empoderamento da mulher, do aumento da participação feminina. Sim, do aumento da participação feminina, da gente poder ocupar os espaços políticos, não só eletivos, mas da gente estar nas instituições também ocupando os espaços de poder. Porque a gente está falando aqui de eleição, mas se a gente vai para o judiciário, é chocante. Ou mesmo o caso que já foi colocado aqui, no ministério ou no secretariado dos governadores. Sim, né? sim. É incrível a pouca participação. Doutora Luciana, a senhora que foi ministra do TSE, conhece a Justiça Eleitoral, como é que a Justiça Eleitoral também pode fiscalizar a efetividade dessas candidaturas e agora a utilização dos recursos pelas mulheres? É difícil? É possível? É necessário melhorar essa fiscalização? Estamos num aprimoramento do sistema, né? A Justiça Eleitoral como um todo está num aprimoramento do sistema, mas importantes passos já foram dados. Veja que a questão da candidatura laranja, nós temos importantes decisões das eleições de 2016. A primeira delas veio do TRE de São Paulo. Veja, um estado que é muito machista, porque quando nós analisamos as estruturas do estado, eu digo isso não porque eu desgosto de São Paulo ou gosto mais ou menos, é contra fatos, não argumentos. Se você olhar para o Tribunal de Justiça, a representação de desembargadores e desembargadoras... Duas ou três desembargadores. A quantidade de representantes femininas, enfim, em todos os cargos. Veja que lá foi o tribunal que primeiro cassou uma chapa inteira quando reconheceu a fraude no lançamento de candidaturas laranja. Veja que belo exemplo que o São Paulo deu para o Brasil. E este caso está aqui no Tribunal Superior Eleitoral, ainda não foi analisado, porque qual é a consequência do partido quando ele lança uma candidata laranja? O partido ele está praticando uma fraude eleitoral. Porque o que é a fraude? É a falsa representação da realidade. Quando eu lanço uma candidata que não é candidata, ela está ali apenas para preencher aquele percentual, a falsa representação da realidade, porque ela não é candidata efetiva, ela está apenas permitindo o quê? Que os homens possam ser candidatos, porque eles precisam de mulheres para preencher esses 30%. E qual foi a decisão de São Paulo, do Tribunal Regional Eleitoral? Cai a chapa inteira. Todos, homens e mulheres, todos caem. E essa é uma consequência muito pedagógica para os partidos. De outros estados também já assim decidiram, Piauí decidiu nesse mesmo sentido. Há um caso do Rio Grande do Sul muito interessante que já chegou no Tribunal Superior Eleitoral também, no que toca a essa destinação dos 30%. Então, são casos das eleições de 2016 que estão para ser analisados pelo TSE para que possa se dar um norte para os partidos nessas eleições de 18. Porque nós vivenciamos isso. É um dado, um pesquisador da USP, meu colega, veja que interessante a pesquisa que está sendo feita. Eles foram atrás dessas 16 mil candidatas quase que tiveram zero votos em 2016. Algumas são candidatas agora, novamente, em 2018. E foram atrás dessas candidatas, conseguiram identificar pela nominata, né? Pegaram aquelas 16 mil que não tiveram votos, pela nominata atual, foram atrás de algumas.
E algumas sequer sabiam que eram candidatas novamente. Então, é um processo de amadurecimento. Precisamos mudar essa consciência, porque quando a decisão do Poder Judiciário determinou a destinação desses 30%, é claro que a destinação não é igualitária para cada uma das mulheres. Você tem que, e o partido, dentro da sua autonomia partidária, ele tem o poder de decidir quanto ele irá destinar para a candidata Gisele e para a candidata Luciana, como ele tem em relação aos homens. Né? Há candidatos que são mais viáveis e outros menos. Então, alguns vão receber mais dinheiro do partido e outros menos dinheiro. Isso é natural. Agora, o importante é que, pelo menos, algumas tenham, de fato, condições de concorrer de forma verdadeira. Gisele, para a gente encerrar aqui, o que fazer, então, para que as mulheres sejam mais votadas? Para além das cotas, para além dos Essa recursos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como educar a sociedade nessa direção, vocês que militam nessa causa? Nossa, eu acho que a comunicação tem um grande papel nisso e eu vou citar aqui Deleuze, né? Porque ele faz essa fala da representatividade que a gente recebe desse nosso processo cultural, que eu tinha dito no início, né? Essa coisa... Quem representa o sucesso? Quem representa a felicidade, o atingimento do desejo, né, de ter tranquilidade na vida? É esse homem branco, heterossexual, bem-sucedido, né? Então, mesmo as mulheres olham para esse modelo que nos é colocado e a gente vê isso como o padrão e que isso sim nos representa. Então, assim, eu acho que é premente para a nossa sociedade a gente começar a debater esse processo cultural, esse modelo que nos é imposto, né, diariamente, através dos filmes, através das novelas, através dos seriados, de que ele é o bem-sucedido, ele consegue, né, e que a mulher está sempre desempenhando esse papel sempre emotivo, sempre, em alguns momentos, descontrolado. E eu acho que é isso que a gente precisa mudar, porque nós somos seres humanos e nós não somos assim, né? Nós somos todos competentes, todos nós temos as nossas competências e as nossas capacidades e que precisam ser desenvolvidas. Então, dentro disso, eu acho que é premente, a gente é lento, que eu estou colocando aqui é um processo lento, mas é premente a gente mudar os nossos modelos, porque a gente vota em quem a gente acredita que está nos representando. É isso. Eu vou votar em alguém que eu acredito que esteja me representando. Não é porque é uma mulher, não é porque é um homem, não é porque é negro, não é porque é branco, não é... mas o modelo que nos é imposto de sucesso e de que tem condições de representar é esse homem branco, heterossexual e bem-sucedido, né? Então, a gente precisa mudar isso, porque não é ele que nos representa. Ele pode também representar, mas nós temos uma variedade de pessoas que precisam ser representadas no nosso sistema legislativo. Então, eu acredito assim, eu estou indo num ponto assim que é ali embaixo. Talvez tenham coisas mais rápidas, né, que a gente precisa fazer, que é a questão da legislação. Mas eu acho que é premente a gente modificar esse modelo que nos é imposto. Queria agradecer às duas pela participação aqui no nosso programa. E agradecer também você que acompanhou essa entrevista. Muito obrigado pela companhia. Você pode rever a entrevista lá na internet, na nossa página, senado.leg.br/TV. Pode baixar o arquivo, distribuir, colocar nas redes sociais. E sempre que quiser, entre em contato com a TV Senado, ligando de graça para 0800 61 22 11. Continue sintonizado na TV Senado. Muito obrigado.